Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Antônio, da Faculdade de Direito da UFMG. Como sabemos, aqui no Brasil reservamos o dia 28 de outubro, desde 1939, para celebrar os servidores públicos. Essa data foi estabelecida como uma maneira de expressar reconhecimento merecido aos trabalhadores que desempenham funções cruciais, garantindo que o Estado Democrático de Direito esteja presente na vida da população. Isso se torna particularmente significativo, sobretudo após o período da ditadura militar, quando o funcionalismo público desempenhou um papel vital na reconstrução da democracia, aderindo aos princípios da Constituição de 1988, para garantir serviços públicos de alta qualidade para todos os cidadãos. No entanto, o processo de oferta de serviços públicos gratuitos e de alto padrão foi abruptamente interrompido devido aos retrocessos recentes que o Brasil experimentou. A situação piorou ainda mais com a ascensão ao poder de um governo com orientação neoliberal e tendências fascistas. Assim, o avanço em direção a um projeto de nação verdadeiramente inclusivo e democrático foi substituído por um período de retrocesso, colocando o país à beira de uma crise profunda. O funcionalismo teve um importante peso nos votos que tiraram o governo Bolsonaro do poder e foi parte constitutiva do processo de retomada da construção democrática do país. Isso definitivamente não significa o fim de nossas lutas. Neste ano, já estivemos em luta pela nossa reposição salarial, pela implementação da mesa, que tem como mote a rediscussão de nossas carreiras, bem como e principalmente a luta contra a retomada dos debates acerca de uma reforma administrativa com o mesmo texto da derrocada PEC 32. Essa proposta do governo Bolsonaro destrói a estabilidade, as carreiras e, consequentemente, o funcionalismo público em geral. As mudanças nos rumos políticos brasileiros com a eleição do governo Lula, portanto, não encerra e nem mesmo gera uma pausa em nossas lutas. Muito pelo contrário, o Congresso Nacional continua sendo abertamente conservador e, sem pressão popular, o governo federal não tomará medidas em favor dos servidores públicos por inércia. É necessário acúmulo de forças, mobilização e negociação por parte do conjunto da categoria. Assim, neste Dia do Servidor, convidamos todas as professoras e todos os professores da base do APUB para se somarem às nossas lutas pelos nossos direitos, por uma remuneração justa, por um plano de carreira condizente com a nossa realidade e, naturalmente, por mais investimentos para o fomento da universidade pública, gratuita e de qualidade social. O nosso sindicato, que é o principal centro de nossas lutas. Bom, gostaria, nesse momento, de convidar, hoje temos uma participação especial no nosso Minuto APUB, eu gostaria de convidar a Cristina, educadores técnico-administrativos e instituições de ensino superior públicas do Brasil, a FASUBRA, que é uma das entidades integrantes da mesa de negociação permanente com o governo federal. Então, passa é também coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino, SINDIFES, e ela falará sobre a luta dos servidores públicos federais na campanha salarial e demais lutas da categoria. Com a palavra, então, Cristina De Papa, um prazer recebê-la aqui. Vocês me ouvem? O áudio Sim, está bom? Então, boa tarde. Obrigado, Marco, né, por essa chamada aí para estar participando do programa. Parabéns, né, ao APUB por estar com esse programa ao vivo, falando de assuntos, né, que é de interesse da categoria. Nós estamos, né, numa campanha salarial de 2000 para 2024, né? O governo ele está com 18 mesas abertas com categorias diferentes e as primeiras categorias a serem chamadas para essa negociação foram as categorias da educação, né, tanto os técnicos administrativos quanto os professores. E aí, então, a gente está na mesa, né? Nós já tivemos 2 reuniões, pelo menos nós. Eu acho que vocês também, né? Que as reuniões são sempre precedidas, né? A nossa vem primeiro, depois vem a de vocês. Então, nós estamos com 2 reuniões.
Cada entidade já apresentou, né, a sua proposta de carreira, as atualizações, e nós estamos, então, em negociação com o governo. Infelizmente, a gente ainda não teve um retorno do governo ainda, e a gente sabe, né, politicamente, todo o problema que nós temos dentro do Congresso Nacional, com um Congresso extremamente conservador e autoritário, né? Houve a aprovação do arcabouço fiscal, na aprovação do arcabouço o governo perdeu 40 bilhões, o arcabouço fiscal não era aquilo que nós gostaríamos, né? Mas foi o que foi aprovado. Ele é melhor do que a PEC do teto dos gastos, né? Em que a gente ficava preso e a educação estava tendo um contingenciamento de recursos em relação a essa PEC do gastos, né? Teto dos gastos. E então o arcabouço fiscal, ele é um pouco melhor, mas ainda não é o que a gente gostaria, né? É bom a gente deixar isso claro. E o governo colocou para a gente que esse ano, por enquanto, o único orçamento que ele tem nos servidores públicos seria 1,5 bilhão, o que é completamente insuficiente, né? O nosso reajuste emergencial desse ano, ele levou mais de 11 bilhões. Então, quer dizer, isso não seria nada, né? Mas também não podemos dizer que o governo vai dar 1,5% para os servidores. Não é isso que está na mesa. O governo diz que só conseguiu separar esse 1,5 bilhão, mas tem nos colocado nas diversas mesas que a gente tem participado, de que ele está esperando a arrecadação do ano que vem. Ele tem uma estimativa de uma arrecadação além, né, do que já é arrecadado, em torno de 20 bi. E aí, com esse dinheiro que ele estaria investindo nos servidores públicos. Só que é aquela coisa da insegurança, né? Porque a gente ainda não sabe se esse valor realmente vai sair, se ele não vai sair. E aí, então, para o orçamento desse ano, para o ano que vem, a gente ainda realmente não tem essa segurança de dizer que é esse dinheiro que vai ser reinvestido, né? Agora, uma outra coisa que o governo tem deixado claro, e aí nós da FASUBRA, por exemplo, nós somos contrário ao reajuste linear, porque nós temos um debate em que o reajuste linear, ele aumenta o fosso entre as categorias que recebem menos com as categorias que recebem mais. Então, nós temos sempre debatido e defendido que é melhor fazer uma negociação por dentro da carreira do que pegar reajuste linear. É lógico que esse ano, como foi uma entrada do governo, um governo novo, com o orçamento que foi aprovado, né, no ano passado, que é importante também a gente deixar claro para as pessoas que esse orçamento saiu para esse ano também, porque foi uma movimentação do movimento sindical, com todas as entidades em âmbito nacional, foram atrás do relator, conversaram e conseguiram colocar esse orçamento para ser distribuído esse ano. E também não podemos esquecer que esse dinheiro também, ele sobrou, vamos colocar aqui, vou colocar entre aspas, né? Ele sobrou de um dinheiro que era escuso no sentido de, era o orçamento secreto da Câmara, que o pessoal estava gastando sem saber para onde que estava indo, e aí então teve uma decisão do STF que esse orçamento secreto ele não poderia acontecer com o orçamento público. Então esse dinheiro teve que voltar, e aí na hora que ele voltou, a gente conseguiu se articular, né, nacionalmente, e a gente conseguiu então ter esse bolo desse dinheiro que retornou para a gente, né? Nós estamos então em campanha salarial. Nós já chamamos pelo FONASDEF e o FONACAT, que estão os dois fóruns que congregam aí a maioria dos servidores públicos federais. Tivemos uma paralisação chamada para o dia 3 de outubro e agora temos outras paralisação chamada para o dia 7 e 8. E aí a educação está com um quantitativo maior aí em relação a essa paralisação, né? Aqui em Minas Gerais, nós vamos estar aderindo, Marcos, pelo menos
a FASUBRA, né, a gente vai estar aderindo também à greve do Estado, né? Todos os servidores públicos estaduais está sendo chamada uma greve pelas centrais sindicais no dia 7, então coincide com a nossa paralisação em âmbito nacional. E no dia 7, além da valorização dos servidores pela campanha salarial contra as privatizações, nós vamos estar também nessa luta contra a adesão do Estado de Minas Gerais a esse programa de recuperação fiscal, né? Ele é nefasto para o Estado e dentro desse arcabouço aí dessa recuperação fiscal, os servidores estaduais poderão ficar 9 anos sem ter nenhuma recomposição salarial, né? Então é importante que as pessoas saibam a importância dessa paralisação, dessa greve geral no estado de Minas Gerais, no dia 7, e aí nós, em âmbito nacional, também vamos estar com essa paralisação, mostrando para as pessoas que é ruim, né? O governo Zema já é ruim de todas as formas, e aderir a essa recuperação fiscal vai colocar o Estado pior ainda. Os serviços públicos vão estar paralisados, porque se você não dá recomposição salarial, você também não vai fazer investimento no serviço público, né? Então é importante as pessoas também ficarem sabendo. E em âmbito nacional, nós temos uma outra mesa chamada pelo governo federal, que vai ser no dia 16 de novembro, e nessa mesa nós vamos estar resgatando aí com o governo as nossas pautas, né, que foram colocadas em reuniões anteriores, que a gente tem aí a 151, né, que nós do Serviço Público somos os únicos que não podemos ser liberados do Serviço Público Federal para o mandato classista. Tem nosso pedido ao governo aí em relação ao aplicativo, que as pessoas podem se desfiliar unilateralmente, sem que o sindicato fique sabendo. Nós temos também 2 decretos que impedem concursos públicos, principalmente nas universidades. Então, a gente pediu o revogaço desses 2. Nós temos também o decreto 999 de 2019, que fala sobre capacitação. E aí, então, o governo colocou do governo passado, que olha para você ver o absurdo, Marcos, somente as escolas de governo podem fazer capacitação e qualificação para todos os servidores em âmbito nacional. Ele exclui o sistema federal de ensino, ele exclui as universidades e ele excluiu os institutos federais. Então, a gente pediu não uma revogação desse decreto, mas uma atualização para poder colocar que as universidades e os institutos federais também podem fazer capacitação e qualificação dos seus servidores e também de outros servidores, né? E a gente tem uma série de outros pontos de pauta que nós estamos discutindo, né? Desses pontos que nós temos, o único que foi resolvido pelo governo é o decreto 10.620 de 2022, que ele transferia todos os servidores que estavam para aposentar no Serviço Público Federal para o INSS. Esse daí o governo, assim que assumiu, suspendeu o decreto, paralisou essas idas para o INSS e agora tem uma discussão se permanece nas suas instituições ou se vai criar um outro órgão gerador para poder fazer esse processo de aposentadoria. É lógico que a nossa discussão com o governo é de que permaneçamos nos nossos órgãos, né? Imagina, hoje aqui a gente está na UFMG, você está aqui pertinho, você vai lá, né? E consegue conversar com o departamento de pessoal sobre a sua aposentadoria. Se a gente for transferido para um outro organismo ou outra estrutura, sai de dentro do seu órgão e você vai ter que ir no outro órgão juntando com um monte de gente. E isso dificulta muito, né? Então, a nossa discussão com o governo é que permaneça do jeito que está. Sempre deu certo, né? Dá certo até hoje, então para que vai mexer numa estrutura que funciona, né? Então é isso, basicamente, né? O que nós temos. Espero, né, ter contribuído aí com o debate, com o programa. E mais uma vez eu agradeço, né, a chamada da PUB aí para essa participação aqui no programa de vocês. Bom,
Nós é que agradecemos, Cristina Del Papa, pela participação, por acolher o nosso convite, estar aqui no Minuto APUB, estamos juntos nessa luta. Muito obrigado pela participação aqui. Bem, Obrigada e boa tarde aí a todos e todas. boa tarde. Bom, por falar na mobilização do funcionalismo público, no último dia 20, sindicatos que representam servidores federais em Minas Gerais se reuniram com o deputado federal, Rogério Correia, do PT aqui de Minas, para discutir pautas em comum da categoria. E o parlamentar, ele integra a coordenação colegiada da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, que congrega deputados federais e senadores envolvidos com essa bandeira. O APUB esteve presente, sendo representado por sua presidenta, a professora Maria Rosária Barbato. Estiveram presentes ainda representantes do Citraeng, do Sindicefet e do Sindicep, aqui de Minas, e também do Sinasef, dos Institutos Federais de Minas Gerais e os Sindifes. Bom, reconhecendo a função desempenhada pelo movimento sindical, o deputado reforçou que devemos continuar o enfrentamento contra a PEC 32 de 2020, a dita reforma administrativa. De acordo com ele, esse esforço se faz ainda mais premente diante da tentativa de retomada da proposta por parte de parlamentares mais à direita no Congresso, assim como do chamado Centrão. Na reunião, também foi abordada a campanha salarial 2024, e sobre essa questão o parlamentar destacou o desafio para o governo federal. Isso porque o aumento de despesas públicas pode impedir o cumprimento da meta fiscal. E essas amarras vêm na esteira dos gatilhos da Lei Complementar 200 de 2023, que é o chamado arcabouço fiscal. Caso a meta seja descumprida, o governo pode ficar impedido de criar cargos públicos, entre outras consequências. Por isso mesmo, o deputado defende a implementação de uma reforma tributária justa e solidária. Através desta medida, o Estado teria condições de aumentar as arrecadações sem penalizar a população, podendo ainda investir em setores necessários. Nesse ponto, a presidenta do APUB chamou atenção para a necessidade de repensar a maneira como hoje os recursos do Banco Central são repassados ao sistema bancário. Entre outros exemplos, merece destaque o caso da dívida pública, uma despesa superfaturada e fraudulenta, como comprovado já pela Auditoria Cidadã da Dívida. Em outras palavras, é preciso que o dinheiro público seja usado em favor da população, especialmente a mais vulnerável, ao invés de ajudar banqueiros. E o APUB continua também mobilizado pela valorização do serviço público, em conjunto com as entidades do funcionalismo público federal. E, nesse sentido, a reunião com o parlamentar teve um papel estratégico, uma vez que devemos fortalecer as negociações e a pressão sobre o poder público. Em termos estaduais, permanecemos na luta contra o governo Zema. Caso o regime de recuperação fiscal proposto pelo governo seja aprovado, este pode impor perdas salariais de até 55% ao funcionalismo estadual. Os mineiros, os números foram levantados com base no plano de metas apresentado pelo governo Zema à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em uma eventual aprovação, a adesão ao regime deve se estender até 2032, e o índice corresponde, assim, à inflação ao longo desse período. Pelos cálculos dos analistas, com uma média de 5% de juros ao ano, o acumulado chegaria a 45%. E soma-se a isso o fato de o governo não ter reposto as perdas inflacionárias percebidas nos vencimentos dos servidores nos últimos 2 anos. A inflação chegou a 5,8% em 2022, bem como 5% agora em 2023. Ou seja, já temos aí um acúmulo de 11%. Segundo o plano do governo, com a aprovação do regime de recuperação fiscal, apenas 2 revisões salariais seriam admitidas. Estas aconteceriam em 2024 e a seguinte somente em 2028, em parcelas de 3%. Ainda assim, não há certeza de que esses reajustes acontecerão de fato, já que eles dependem de crescimento econômico. E ainda que ocorram, os reajustes previstos seriam irrisórios para suprir a defasagem acumulada. A ameaça de retrocesso causou revolta do funcionalismo público
estadual, em resposta à Frente Mineira de Defesa dos Serviços Públicos, que reúne 22 sindicatos e que representam diversas carreiras do funcionalismo público estadual, convocou uma paralisação para o dia 7 de novembro, para pressionar os parlamentares mineiros a rejeitarem o plano apresentado pelo governo. Com essa mobilização, a classe trabalhadora demonstra o papel decisivo da luta coletiva para resguardar seus direitos. Internamente, a diretoria do APUB tem apoiado, tanto jurídico quanto politicamente, a luta dos professores e das professoras da Escola de Arquitetura da UFMG, que tem sido alvo de cobranças indevidas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, o CAU-MG. No último dia 19 de outubro, a presidenta do APUB, a professora Maria Rosária Barbato, juntamente com a assessoria jurídica do sindicato, se reuniu com a coordenadora do colegiado de entidades estaduais dos arquitetos e urbanistas do CAU Minas Gerais, que é a Luciana Brancarese Coimbra, para tratar dessa questão. As cobranças recebidas de forma insistente pelos professores dizem respeito ao registro de responsabilidade técnica para atuação na área e registro de inscrição junto ao CAU. Contudo, há casos em que essa cobrança é indevida, uma vez que tem incidido sobre o exercício de ensino, pesquisa e extensão, ou sobre atividade administrativa na UFMG. Até mesmo professoras e professores em regime de dedicação exclusiva, professores DE, têm sido cobrados, o que é um claro absurdo, posto que eles atuam apenas no magistério, no âmbito da universidade, sem poderem, inclusive, desenvolver atividades técnicas na área. Na reunião da última semana, a representação do CAU, Minas Gerais, pontuou que a cobrança estadual segue uma normativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, seguida, segundo eles, por todas as unidades da federação. A princípio, a proposta do APUB é negociar uma solução com o Conselho de Arquitetura. Caso não seja possível, o sindicato procederá com as medidas cabíveis, incluindo o encaminhamento de uma ação judicial. O APUB segue, assim, atento e atuante em relação às demandas da categoria na defesa dos direitos e interesses da classe trabalhadora. Além disso, tivemos uma nova visita setorial. Na última sexta-feira, dia 20, o sindicato se encontrou com as professoras e os professores do Colégio Técnico. Iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer a construção do sindicato com o protagonismo de cada trabalhadora, de cada trabalhador que compõe a categoria. A diretoria do nosso sindicato debateu com os filiados sobre o andamento de nossas pautas de luta. Em especial, foi comentada a articulação com outras entidades representativas na mobilização para a inclusão do reajuste salarial dos servidores no projeto de lei orçamentária anual, a LOA, para 2024. Além disso, a assessoria jurídica e o núcleo de acolhimento e diálogo também estiveram presentes, apresentando o trabalho desenvolvido por estes setores e prestando assistência aos interessados. E a categoria trouxe à tona ainda as demandas próprias daquela unidade acadêmica, que é o Colégio Técnico. Nesse sentido, foram levantadas questões referentes à carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, lembrando que os professores desta unidade, da UFMG, possuem carreira EBTT. No momento, conversando com o APUB, os professores receberam alguns esclarecimentos jurídicos sobre a licença para a realização de doutorado em relação ao cálculo de tempo para aposentadoria. Como explicado pela advogada Flávia Mesquita, assessora jurídica do sindicato, o afastamento em virtude de doutorado é contado como de efetivo exercício, sendo, portanto, computado para todos os efeitos, inclusive de aposentadoria. Porém, Flávia pontuou que esta regra, segundo o entendimento do STF, Supremo Tribunal Federal, não se aplica para fins de concessão de aposentadoria especial de professor, na qual somente é permitida a contagem de tempo de efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. A ação no Coltec também disponibilizou sessões de quick massage, massagem rápida, ao longo da tarde. Além disso, os participantes conversaram e tomaram um café na resenha de afetos. Acompanhem
as redes sociais, o site e o informativo semanal do sindicato para saber das próximas datas de ações nas nossas unidades acadêmicas. Contamos com a presença de cada professor, de cada professora em nossas ações. Concluo falando para vocês que o nosso baile foi um sucesso. Momentos como esse, ainda que leves e festivos, são extremamente importantes, pois aumentam a coesão da categoria em torno de nossas ações. Agradecemos a participação de todos que estiveram presentes e ano que vem tem mais. Um abraço a todas e a todos e nos encontramos no próximo Minuto APUB. Obrigado.